Olá, gente, tudo bem? No programa de hoje, na nossa entrevista diária do Na Lente, nós vamos conversar com um médico, ele que é nutrólogo, cirurgião, especialista em obesidade e modulação hormonal, Dr. Roger Bongestab. Ele vai entrar agora em pouco mesmo na live e vai explicar para a gente o que é essa doença, que nós conhecemos como fígado gorduroso. É uma doença silenciosa, é uma doença inclusive muito perigosa, e o Dr. Roger vai falar sobre a esteatose hepática. Então, não saia daí porque a doença, aliás, o assunto de hoje é muito importante. O Dr. Roger, ele é especialista na área e vai inclusive sintomas, formas de tratamento. E aqui você já sabe, vocês já podem mandar as perguntas de vocês. Na medida do possível, o Dr. Roger vai responder. Olá, doutor. Boa noite, tudo bom? Olá, Elton. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. É um prazer ter o senhor aqui trazendo essas informações, que são muito pertinentes, principalmente para a prevenção da saúde. Fígado gorduroso, doutor. Que doença é essa? Popularmente conhecida, como fígado gorduroso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa doença. Perfeitamente. O fígado gorduroso, ele é tecnicamente chamado de esteatose hepática. É uma doença que se caracteriza basicamente por um acúmulo de gordura diretamente dentro do fígado. E esta gordura dentro do fígado vai levar a uma série de alterações, que podem ser alterações que podem culminar, inclusive, com a falência do fígado, né? Com a morte do fígado. E isso é extremamente preocupante por ela ser uma doença extremamente grave, mas silenciosa ao mesmo tempo, e muito prevalente no nosso meio. Quando o senhor fala que é uma doença silenciosa, apesar da gravidade dela, quais são os primeiros sintomas, então, que o paciente começa a sentir devido a ser uma doença, digamos, silenciosa? É uma ótima pergunta essa, Elton, porque, na verdade, praticamente não se sente nada. Na fase que nós estamos falando de uma esteatose hepática, de um fígado gorduroso que ainda não se tornou uma esteatohepatite, ou seja, uma hepatite gordurosa, e não se tornou uma cirrose hepática devido à gordura. Porque essa doença ela tem uma fase. É a fase da esteatose, depois ela evolui com uma inflamação crônica, que é a hepatite, que não tem nada a ver com hepatite A, B, C, tem a ver com a gordura mesmo. E no fim ela culmina com um estado que nós chamamos de quimose, que é uma doença que destrói a função do fígado. Então, o que a gente encontra geralmente nos pacientes é uma alteração pequena nas enzimas hepáticas, nos exames de sangue TGO e TGP, mas às vezes nem isso é encontrado. E a gente só consegue diagnosticar a esteatose hepática através de um exame de triagem, que é o exame de ultrassonografia de abdômen total, que vai avaliar o fígado e avaliar então se existe ou não essa gordura e quantificá-la em grau 1, grau 2 e grau 3, que é a forma classicamente feita de diagnóstico da esteatose hepática. Doutor Roger, eu quero registrar a presença aqui nessa live do ator da Globo, o Igor Lage, que também está acompanhando essa entrevista. Igor, um abraço, meu Ótimo, amigo. um Então, prazer. apesar de ser uma doença silenciosa, a gravidade dela realmente é devastadora, Porque ela vai evoluindo, pode virar uma cirrose, pode também evoluir para um câncer, doutor, dependendo da gravidade da doença? Pode sim. Toda cirrose, ela é um fator de risco para uma doença neoplásica, né, que é o câncer. Então a gente pode ter o desenvolvimento sim de adenocarcinoma hepático, que é um tipo de câncer, de um tipo de neoplasia maligna, no final de todo esse processo, né? E chega um momento em que esta gordura é tanta que a fibrose existe, que a cirrose existe, que o tratamento a partir de então é só o transplante hepático. Não imagine a gravidade que isso representa de fato, né? Porque sem fígado nós não sobrevivemos. E quando a gordura começa a substituir as células do fígado que fazem o nosso metabolismo, nós perdemos a capacidade de metabolização. E isso acaba sendo incompatível com a vida. Registrar também a presença do ex-paquito da Xuxa, Alexandre Caione. Xande, um abraço para você, meu amigo. Existe, doutor, algum perfil para essa doença ser mais acometida, seja em homem, seja em mulher, alguma faixa etária também?
Ótimo. Sempre a gente vai diagnosticar, suspeitar desse possível diagnóstico em pacientes que estão com sobrepeso ou pacientes que estão já em obesidade. Embora se encontre esteatose hepática também em pessoas com peso normal. É mais frequente nas mulheres por um fator hormonal. O estrogênio, que é o hormônio feminino produzido basicamente pelos ovários. Nós temos também os homens através da produção na própria gordura do corpo, o que produz pela testosterona o hormônio feminino estrogênio. Esse hiperestrogenismo favorece mais o acúmulo de gordura no corpo, inclusive na gordura inclusive dentro do fígado. Né? É importante a gente lembrar que nós temos gordura debaixo da pele, chamada subcutânea, temos a gordura debaixo do músculo, que está embrenhado no meio dos nossos órgãos, chamado de gordura visceral, e nós temos a gordura intramuscular, a gordura intrahepática, e a intrahepática que tem esse nome de esteatose. Né? Então, quando nós temos um perfil de sobrepeso, obesidade, se ainda for mulher, é muito mais comum de encontrarmos a esteatose, a doença hepática gordurosa não alcoólica. Quando o senhor fala sobre peso, seria um percentual de quantos por cento acima do peso ideal? Existe também aquela questão da circunferência também da barriga, um fator que indica se o paciente pode estar ou não acometido com o fígado gorduroso? Sim, sim, existe. Então, quando nós temos uma capacidade de armazenar gordura primeiro debaixo da pele, como falei, e depois na visceral. Quando a gente acaba, né, de preencher esses estoques, não tem mais espaço para a gordura ir para o subcutâneo ou visceral, começa a acumular a gordura no músculo e também dentro do fígado. Então, quando nós temos uma circunferência aumentada do abdômen, significa que já estamos chegando numa saturação da capacidade de armazenar essa gordura dentro das vísceras, do tecido visceral. Então, a gente no espaço visceral, e aí a gente passa a acumular dentro do próprio órgão. Então, quando o homem está com a circunferência, isso é variável da literatura, do tipo de classificação, mas basicamente o homem com a circunferência acima de 94 centímetros e a mulher acima de 80, a gente já tem aí um risco de uma esteatose hepática poder estar ocorrendo. Mas como falamos no início, Elton, nem sempre a pessoa que vai ter esteatose vai estar acima do peso. Nós temos pacientes que são metabolicamente doentes e são magros. E a esteatose, ela é uma doença extremamente metabólica. Ela depende de disfunção da secreção de hormônios, hormônios relacionados à formação, a armazenamento de energia, de gordura no corpo, e também da quantidade de energia e da qualidade da energia ingerida, ou seja, do tipo de alimentação que nós temos. Então, não é incomum, por semana, 2 pacientes procurarem no consultório, serem obesos, a gente entrar com terapêutica para obesidade, precisarem de medicação, e às vezes alguns precisam até de cirurgia bariátrica, e quando se faz o rastreio com a ultrassom de abdômen total, nós não encontramos a esteatose hepática. Não é comum, é mais difícil, mas às vezes temos isso aí uns 2 por semana no consultório. O senhor considera esse número alto, doutor? Sim, eu considero esse número alto. Nós temos hoje uma associação muito forte entre diabetes do tipo 2 e a esteatose hepática, porque ambas estão associadas ao que chamamos de resistência insulínica. Né? Como nós temos hoje uma obesidade e sobrepeso no mundo, em torno de 50% da população, imagina, mais de 50%, né? Em torno de 55%. 55% da população mundial está com peso acima do normal, e Nossa. desses daí nós temos 20% com o quadro de obesidade definido. Então nós temos cada vez mais fatores de risco para o aparecimento da esteatose hepática. Então é uma doença, como falamos, silenciosa, e está com uma prevalência cada vez mais alta no nosso meio, em decorrência de também termos aí o aumento da obesidade e do diabetes. Existe um termo mais moderno chamado diabesidade, que é diabetes com obesidade, né? E associado a essa resistência insulínica. Então, certamente, vamos encontrar em mais de 90% desses pacientes com resistência insulínica um quadro de esteatose hepática, em algum grau.
E vale a pena ressaltar, Elton, uma questão que a gente classifica, como eu falei, radiologicamente em grau 1, grau 2 e grau 3, mas, e aí depois vira uma hepatite, e depois vira uma cirrose, e depois um câncer. Porém, nós não precisamos de passar da fase 1 para a fase 2 para a fase 3 para virar hepatite ou para virar cirrose. Pode ser esteatose grau 1 se transformar em cirrose, a 2 transformar-se em cirrose e a 3 em cirrose. Logicamente que quanto maior o grau 3 tem muito mais chance de se transformar em cirrose em um curto espaço de tempo. Né? Então, isso vai sempre depender do tempo em que o fígado está sobre essa inflamação constante e decorrente da indução, da armazenamento de gordura dentro de suas células. Por exemplo, doutor, mediante todas essas explicações que o senhor falou, inclusive sobre a circunferência abdominal, para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista, com uma fita métrica, nós podemos fazer a medição da nossa região abdominal. É isso mesmo? Podemos, exato. Por exemplo, no homem acima de 94 centímetros de circunferência. Se eu fizer a medição do meu abdômen e eu identificar um tamanho acima de 94 centímetros, eu tenho que imediatamente recorrer ao médico, procurar um médico. Isso é uma questão interessante de se colocar também, porque nem sempre essa circunferência vai ser aumentada às custas de gordura. Uma pessoa que é extremamente atlética, que pode ter um grande desenvolvimento muscular da musculatura reta do abdômen e do dorsal, pode apresentar uma circunferência maior em decorrência de musculatura. Né? Então, é uma forma de triagem, mas não é uma forma de um diagnóstico preciso. Algo que eu gosto mais do que a própria circunferência abdominal é a relação da cintura pelo quadril. Então, a gente pega essa mesma fita métrica, vai na região do umbigo e mede a circunferência, depois a gente divide pela circunferência do osso da bacia, a crista ilíaca. Então, a gente faz essa medida, cintura dividido pelo quadril. Se essa relação for maior do que 90 para os homens, é ruim, e maior do que 85 para as mulheres, é ruim. A chance é muito mais encontrar-se aí a esteatose hepática nessas pessoas, né? Então, 90 para o homem, 85 para as mulheres. Podemos dizer, doutor, que essa doença também ela está muito mais relacionada à forma de alimentação, à condição alimentícia dessa pessoa, desse paciente? Sim, podemos. E para ficar mais até ilustrativo, é aquele prato francês, o foie gras, que é feito com o fígado do pato. Como que é feito aquele prato? Pega-se um pato e coloca-se uma sonda pelo bico e enfia por esta sonda a dieta nesse paciente em quantidade extremamente alta. E essa intoxicação calórica que é feita neste pato, o fígado se torna esteatótico, se torna gorduroso e depois pega-se e se faz o patê chamado foie gras. Então, quando nós temos um ser humano que se ingere uma quantidade grande de energia, ou seja, uma intoxicação calórica, o fígado dele vai ficar gorduroso do mesmo jeito. É o mesmo mecanismo fisiopatológico. Então, o que se tem é alimentação baseada em carboidrato, ela é mais obesogênica, mais adipogênica, ou seja, forma mais tecido de gordura e possível esta gordura não ter mais espaço no subcutâneo, não ter mais espaço entre as vísceras, começa a acumular, como falamos, dentro do músculo ou dentro do próprio fígado. E não somente com a questão do tipo de alimento, mas também com a prática de atividade física. Pessoas que fazem uma ingestão maior, mas fazem prática de exercício, estão gastando essa energia que consumiu. O problema é aquele que faz um balanço energético muito positivo ao longo do dia, e esse balanço vai se acumulando, e aí a gente vai tendo a formação dessa gordura dentro do órgão fígado. Entendi. Apesar de ser uma doença silenciosa, é uma doença que ela visa, por exemplo, existe alguns sintomas que esse paciente começa a sentir que pode indicar para essa doença do fígado gorduroso? Como falei no início, a gente não tem nenhum sintoma, é silencioso mesmo, e a gente só começa a ter sintomas quando nós vemos a apresentação de uma esteatohepatite, que já é a fase pré-cirrose ou na própria cirrose. Né? Aí o fígado pode aumentar muito de tamanho, começar a ter dor na região debaixo da costela direita e assim por diante. Mas geralmente a gente não tem sintoma algum, e é isso que faz com que as pessoas subvalorizem e não se preocupem tanto, porque se causasse dor diretamente, seria um sinal de alerta, um sinal de alarme, e aí nós teríamos uma política maior, talvez, de prevenção nesse sentido.
Doutor Roger, o senhor é nutrólogo, cirurgião, especialista também em obesidade, modulação hormonal e medicina esportiva. Mas qual a especialidade médica que cuida dessa patologia? Então, a especialidade mais indicada para tratar são os especialistas em obesidade, né? Então, nós temos aí os nutrólogos, os endocrinologistas e também os especialistas em fígado, como os gastroenterologistas. Na verdade, como é uma doença de alta prevalência, como falamos, nós temos aí uma população mundial acima do peso em torno de 55%. Então, hoje, todo médico ele tem uma capacidade de tratar esse tipo de doença, vamos assim dizer, né? Então, precisa se ter, na verdade, a busca por um profissional que tenha a atenção de fazer um diagnóstico preciso, olhar o paciente como um todo. O paciente chega para mim com um quadro: ah, doutor, eu quero emagrecer. Ah, doutor, eu preciso de fazer uma cirurgia. Aí, quando você olha um paciente, vê que ele tem um perfil metabólico alterado, você vê que o paciente tem um sobrepeso, tem obesidade, aí você fala: peraí, não é somente a cirurgia que você precisa de algo a mais. Não é somente emagrecer que você precisa diagnosticar as comorbidades existentes junto com a sua obesidade. Aí nós partimos para a triagem e avaliação. Então, no meu consultório, basicamente, todos os pacientes fazem uma ultrassom de abdômen total todo ano, não só para avaliar o parênquima hepático, para investigar e triar essa esteatose, como para analisar os outros órgãos abdominais possíveis de serem vistos pela ultrassonografia. Esse tratamento também ele é disponível no Sistema Único de Saúde? Sim, sim, porque o tratamento é muito básico. Primeiro, a primeira coisa a se pensar e a se indicar, e é necessário, é a mudança de estilo de vida. É dieta Uhum. e exercício físico. Sem isso, a esteatose hepática não vai embora. Para alguns pacientes, a gente tem a indicação de medicações. E aí vai depender do grau de esteatose, do grau de obesidade e de comorbidades desse doente. A maioria, como eu disse, tem diabetes tipo 2 ou resistência insulínica associada. Então, nós temos que tratar essas doenças associadas. E como eu disse, analisar o paciente como um todo, uma forma holística, porque está tudo interligado. Não é só o fígado que tem gordura, não é só o tecido subcutâneo que está aumentado, não é somente o peso na balança que está alto. O paciente encontra-se inflamado globalmente. E quando fala-se para mim, perguntam muito, e isso eu tenho falado nas entrevistas que me fazem, em relação a coronavírus, por exemplo. Ah, essa inflamação que o obeso apresenta, aonde que ele está inflamado? Ele está inflamado no corpo inteiro, é célula por célula. Cada célula do doente, do paciente, apresenta uma característica inflamatória que vai favorecer uma diminuição da sua imunidade. Então, atenção, pessoas que estão acima do peso têm uma imunidade sim reduzida. Quanto maior este peso, maior a queda da imunidade. E a esteatose hepática se associa e se correlaciona também a essa questão do peso, desta inflamação crônica, porque o fígado fica inflamado, tanto que ele vai virar uma hepatite, que é uma inflamação crônica mais intensa. Mas a própria esteatose já é uma doença inflamatória também. Não é um fator de risco para complicações de coronavírus a esteatose sozinha, Hum. mas a obesidade, sim. E a obesidade é hoje tido como principal fator de risco para complicações, não para infecção, porque todos temos a mesma chance de se infectar, a depender talvez de uma proteção genética que estão se estudando por aí. Mas depois que se infecta, o risco de complicação é diretamente associado àqueles fatores apontados, né? Pessoas com obesidade, com doenças cardíacas, com doenças renais, com doenças pulmonares e assim por diante. No início da sua fala, doutor, o senhor disse a questão do medicamento, a atividade física para a doença ir embora. Então, é uma doença que realmente tem cura, né? Só basta fazer os tratamentos, um acompanhamento médico e o paciente ele tem um resultado positivo da cura da doença, se caso, né, de fato, fizer o tratamento corretamente. Exatamente. Precisa-se ter proatividade, né? Então, o paciente precisa de fazer essa mudança do estilo de vida e ele consegue reverter. Enquanto for esteatose. Depois que vira uma esteata, hepatite, dificilmente nós conseguimos reverter para a não inflamação crônica do fígado. Aí já é tarde demais. Por isso que nós temos que pegar esse paciente e tratar precocemente, e mesmo tendo uma esteatose grau 1, não falar, é só grau 1, então e subvalorizá-la. Não. A gente tem que entender que a grau 1 pode virar esta cirrose hepática, mesmo sem passar por grau 2 e 3, como falamos, e é necessário, então, uma intervenção de mudança de estilo de vida e de medicação para que a gente consiga reverter. É uma doença ainda reversível, a esteatose.
Ótimo. E é uma doença também hereditária, doutor? Né? A obesidade tem um fator epigenético, assim como a resistência insulínica e, consequentemente, a própria consequência hepática dela, que é a esteatose, ou até, como falamos, a esteatohepatite e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma predisposição genética, sim, mas essa genética, ela pode estar desligada e nunca ser ligada. Ela só vai ser ligada, esse gene só passa a funcionar quando eu tenho uma alteração ambiental. E essa alteração ambiental, falando de esteatose, é a intoxicação calórica, é a ingestão maior de calorias, principalmente as calorias de carboidrato. Então, quando se fala em esteatose, a gente está falando de gordura no fígado. E as pessoas pensam que tem que tirar a gordura da alimentação. Aí tiram a gordura e aumentam o carboidrato mais ainda. Então, o que tem que se fazer é a alteração na quantidade de carboidrato que está sendo feita. E essa ingestão de carboidrato, ela tem que ser feita sim, tem que ingerir carboidrato, mas em proporção adequada. Não é para ter medo do carboidrato, é para ter medo do carboidrato simples, do carboidrato que contém as farinhas refinadas, né, que são os carboidratos que eu costumo dizer que têm código de barras. Carboidratos sem código de barras geralmente são carboidratos mais saudáveis. Aí quem a gente pode dizer deste carboidrato? A gente pode dizer da batata doce, do aipim, do inhame, do cará, da fruta-pão, a banana da terra e assim uma série de outras possibilidades. Então, o carboidrato é o grande vilão. Tivemos só um probleminha na internet, já estamos restabelecendo. Nós conversamos com o médico, o Roger Bongestab, ele que é especialista em obesidade, nutrólogo, Agora, cirurgião, e vem tivemos falando sobre aqui a a fumaça. doença do fígado gorduroso. Voltou, pode concluir, doutor, a fala. Então, aí é essa questão. O sedentarismo, ele é tão preocupante e às vezes eu posso dizer que mais preocupante do que o próprio hábito alimentar inadequado. O senhor deu algumas dicas importantíssimas, inclusive existe uma brincadeira que diz o seguinte, que os alimentos em que nós descascamos, eles são mais saudáveis, né? São ideais para a nossa alimentação. Já aqueles alimentos em que a gente desembrulha, nós devemos evitar, não é um alimento tão saudável assim. Além dessas dicas, doutor, existem alguns outros alimentos que, inclusive, nós devemos extinguir da nossa dieta, já que o senhor falou de alguns alimentos que são bons para a alimentação. É, eu não gosto muito do radicalismo alimentar. Eu acho que quando a gente entra no radicalismo, a gente acaba tendo menos adesão, né? Isso para tudo na vida. Então, o bom senso sempre deve imperar. Mas isso que você disse é fantástico. O carboidrato que você desembrulha é o carboidrato mais perigoso. Ele tem um código de barras, portanto. E o carboidrato que descasca não tem esse código de barras. É o carboidrato de um índice glicêmico menor, ou seja, tem uma capacidade menor de engordar a pessoa. Além desses alimentos de carboidrato simples, nós temos também que ter atenção. Aí eu falo de saúde geral, não somente de esteatose hepática, que é o consumo de alimentos ultraprocessados. Então a gente tem aí o consumo de alimentos defumados, de alimentos ultraprocessados, megaprocessados, que vão com certeza conter substâncias nocivas ao nosso metabolismo. E muitos contêm um tipo de gordura chamada gordura trans, que é a gordura absorvida, mas ela é armazenada e ela tem uma dificuldade enorme. Nosso corpo tem uma dificuldade enorme de metabolizá-la para a produção de energia. Então a gente guarda e não usa. Aí vai se guardar onde? Inclusive no fígado, causando a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatohepatite futuramente. Doutor Roger, aquele exame que nós fazemos, aquele exame de sangue, o chamado hemograma, né? Uhum. Esse exame, ele detecta essa doença? Ou existe um exame específico? Os exames de sangue não costumam apontar a esteatose hepática. A gente pode ter, às vezes, alteração no exame de transaminase, TGO, TGP, também nas enzimas canaliculares, principalmente de gama-GT, em fase de esteatose mais grave, grau 3, e quando a gente tem uma esteatohepatite, sempre a gente vai ter essa alteração. Então, o importante é fazer uma associação entre a parte clínica, história clínica do paciente, sua antropometria, sua composição corporal por bioimpedância
densitometria, os exames de sangue, mas a ultrassonografia ela é importantíssima, mandatória para o diagnóstico da esteatose hepática. E se eu suponho que esse paciente tenha já um grau de fibrose, que já é um grau de, digamos, uma cirrose, uma cicatriz nesse fígado por conta desta gordura, eu posso fazer um exame chamado elastografia, que é um exame também ultrassonográfico mais aprimorado, que consegue me dar um grau de fibrose mais próxima da gravidade desse doente. Eu poderia fazer uma biópsia hepática, que seria o exame mais preciso. O que seria a biópsia? Ir lá no fígado, colher um fragmento dele e analisar no microscópio. Mas para isso é um exame mais invasivo, você tem que ir com uma agulha, puncionar o fígado pela pele, com a ajuda de imagem de radiologia, e daí fazer essa análise no laboratório. Isso seria o diagnóstico mais preciso, mas ele é invasivo, tem risco você perfurar órgão como o fígado, pode sangrar, etc. Então, esse exame de biópsia hepática é reservado para alguns casos específicos, que aí vão ser indicados de acordo com cada paciente. Mas, basicamente, é a ultrassonografia que vai me dar esse diagnóstico junto com essa história clínica. E se eu tiver TGO, TGP, gama-GT alterados nos exames de sangue, aí eu posso pensar que eu já tenho uma esteatohepatite. Para dar o diagnóstico definitivo, aí viria a biópsia. Mas antes da esteatohepatite, eu tenho a possibilidade de fazer a ultrassom, diagnosticar a esteatose e medir o grau de fibrose pela elastografia. Excelente. Doutor Roger, para os pacientes que queiram, né, buscar um exame com o senhor, quais são os seus endereços? Assim, eu deixo aqui também o meu Instagram, que é @drrogerbongestab, e nós temos o telefone que pode fazer contato direto com a Ana ou com a Renata, que é o 027, o DDD 999247117, no horário Repete para mim, por favor, o telefone 27 é o DDD? DDD 27 999247117. Ana ou Renata. Está também nas nossas mídias sociais esse número, no site também, rogerbongestab.com.br. Encontra-se as informações, endereço e os horários de atendimento, né? Será um prazer atender quem necessitar dessa análise. Doutor Roger, foi um prazer bater esse papo com o senhor esclarecer essa doença, que é uma doença silenciosa e que vem crescendo, né, à medida em que a população, de fato, não faz uma alimentação tão saudável. Como o senhor disse, é uma doença silenciosa e é uma doença que, infelizmente, tem atingido grande parte da população. Eu agradeço a presença do senhor aqui e, quando tiver outras informações pertinentes também, estamos abertos para conversar e esclarecer qualquer dúvida para os nossos telespectadores. Certo, Elton. Eu que agradeço a seu convite para estar aqui nessa noite falando para seus espectadores, e foi um prazer falar dessa doença tão perigosa, tão silenciosa, e eu espero que com esses esclarecimentos, quem conseguiu nos ouvir possa também não só fazer a sua autoanálise em relação à sua composição corpórea e a possibilidade da esteatose hepática, como também levar e replicar essas informações verdadeiras, científicas, aos seus familiares, aos seus amigos. Então, vamos tratar a obesidade com respeito, vamos tratar a síndrome metabólica com respeito, vamos dar valor à nossa saúde, porque a única coisa que, de fato, nós temos de bem maior é a nossa saúde. E cuidar de nós é cuidar da nossa imagem. E cuidar da nossa saúde, ter o nosso cuidado, não significa vaidade. Isso significa, ao meu ponto de vista cristão, né, você estar mais perto de Deus. Porque se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, nós temos que cuidar desta imagem, desta semelhança, cuidar da nossa saúde. Só não podemos querer estar superior a Ele, porque isso seria um pecado. Mas o autocuidado, o cuidado com a saúde, isso certamente é uma forma também de praticar a nossa espiritualidade. Independente de crença, isso é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Excelente reflexão, doutor. Então tá ótimo. Muito obrigado. Fiquem bem. Bom final Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nessa entrevista de hoje, nós conversamos com o médico, nutrólogo, cirurgião, especialista em obesidade, medicina esportiva, o Dr. Roger Bongestab. Muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima entrevista. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até lá.